Tem livro que nasce com cara de clássico instantâneo e tem história que já parece pedir uma adaptação para os quadrinhos desde a primeira página. É exatamente o caso de O Falso Francês, obra do escritor piauiense Ítalo Damasceno, que agora ganha uma versão em HQ, publicada pela editora Quinta Capa. A premissa é deliciosa. Estamos no Brasil do século XIX e João Manuel sonha em publicar um folhetim no jornal da pequena São Félix do Morro Alto. O problema? O dono do jornal acredita que só europeus, especialmente franceses, sabem escrever histórias dignas de publicação. Então o rapaz resolve inventar uma mentira monumental. Diz que possui um folhetim francês para traduzir. Pronto. A partir daí, a trama vira uma mistura irresistível de humor, aventura literária, crítica social e aquele caos típico das grandes farsas. Porque mentir é fácil, difícil é sustentar a mentira capítulo após capítulo. O mais divertido é perceber como o Ítalo Damasceno brinca com a tradição dos antigos folhetins, aqueles romances publicados em capítulos nos jornais do século XIX. A narrativa tem ritmo ágil, reviravoltas constantes e personagens cheios de personalidade, quase como uma novela de época feita para maratonar. O Ítalo conta pra gente como surgiu a ideia dessa história. A inspiração do Falso Francês surgiu ao ler um livro chamado Folhetim, uma História, em que ele conta sobre como se espalhou o formato de folhetim a partir da França. Na época, no século XIX, início do século XIX, a França era a principal influente cultural no mundo todo. Então, os países copiavam muito o que era feito na França. E foi a partir dessa ideia, e o próprio livro já citava, que em muitos lugares, jornais lançavam folhetins dizendo que eram traduzidos da França, e era mentira. Eles colocavam isso só porque isso influenciava na venda. Eu acho que a gente ainda vive hoje, essa questão. Você pode pegar formatos que vêm surgindo agora, por exemplo, essas novelas verticais, ou até um tempo atrás, as séries para TV. O Brasil tentava produzir coisas dentro desses formatos, que não necessariamente são originários do nosso país. E sempre vinha a pergunta, por que o Brasil não faz séries como as americanas? Por que o Brasil não faz filmes como os franceses? Coisas assim. Mas eu quero levantar também essa bola dentro do nosso próprio país, sabe? Você pode ver como, quando se comparam produções do Sudeste e do Sul e as produções que vêm das demais regiões do país. Eu sou de Teresina, do Piauí, no Nordeste. Então, você vê que muitas vezes a própria população local não reconhece seu modo de falar, sua própria linguagem ao se ver num formato, seja literário, seja audiovisual. Então eu queria trabalhar isso com o público recente. Eu queria fazer essa pergunta. E eu sou muito feliz porque isso funciona muito. As pessoas me falam muito depois de ler o livro, como elas começam a pensar por que elas não consomem ou não têm uma identificação com os seus produtores locais, como muitas vezes elas têm com o K-drama, por exemplo, né? Com produções que vêm de vários outros lugares do mundo. Muito legal, então aí o Ítalo contando como é que surgiu a história do Falso Francês, e a HQ parece ter entendido perfeitamente o espírito do livro. A adaptação em quadrinhos reúne roteiro de João Luiz Pikachu, ilustrações e edição de Bernardo Aurélio e colorização de Maria Clara e Elide Brito. O resultado é uma obra visualmente vibrante, que transforma o universo criado por Ítalo em imagens cheias de movimento e de humor. O Ítalo conta também como é que foi acompanhar a transformação do universo de João Manuel para a linguagem da HQ. A produção do Falso Francês foi um trabalho meu com o Bernardo e o Pikachu. Desde o começo eu tinha muito claro que eu não queria
participar da produção criativa. E logo eles trouxeram isso e eu aceitei de cara. Algumas vezes eles até me disseram que ficavam muito surpresos com o meu desprendimento quando eles traziam sugestões de alguma alteração. Mas nenhuma alteração feita era de essência, nem da história, nem dos personagens. Eram apenas alterações de linguagem. E eu tive uma participação mais como uma produção executiva, né? Eu organizava mais pagamentos, orçamentos, cronogramas do trabalho. E para mim era muito bom, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar artistas trabalhando. Então era muito bom ver eles criando, eles elaborando e as meninas, as coloristas, né? A Eli e a Clara também. E acho que o que me surpreendeu muito foi a tradução que eles deram em imagem para as minhas palavras. E a melhor surpresa, que eu acho que é a revelação de todo mundo, que poucas pessoas prestam atenção, é ver concretamente o recorte racial dos personagens. Eu coloquei isso no livro, mas eu coloquei em descrição. Eu não coloquei para ninguém dizendo este personagem é branco, este personagem é negro. Mas eu tentava transparecer essa informação a partir de descrições, tons de pele, cabelo, ou até mesmo posição social, né? Mas quando você vê a imagem, é uma outra coisa. É uma mensagem muito direta. E uma das frases que eu mais ouvi até agora em relação ao quadrinho foi: estou surpreso, não tinha pensado que o João Manuel era negro. E eu acho isso muito bom, porque aí eu acho que tem uma quebra ainda mais forte, fortalece a história, fortalece o personagem e fortalece a mensagem que a gente quer passar com o quadrinho. Essa história em quadrinhos carrega um valor importante para a cena cultural nordestina. O projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc e reúne vários artistas piauienses numa produção que reforça a força dos quadrinhos independentes brasileiros. E então fica aqui uma dica: mesmo quem não costuma ler quadrinhos pode entrar nessa história sem medo. A leitura é rápida, divertida e extremamente acessível, daquelas que fazem a gente virar a página sorrindo. No fim das contas, O Falso Francês é uma grande declaração de amor às histórias, aos livros e ao ato de inventar mundos, mesmo quando eles começam com uma pequena mentira ou com uma mentira bem grande. Essa HQ está disponível direto com a Quinta Capa pelo Instagram, @quintacapalivraria, ou com o Ítalo também pelo Instagram em @biítalo.